Muito bem, depois de ouvir José Silvério, também com 50 anos de carreira de serviços prestados, melhor dizendo, ao jornalismo esportivo, agora o Esporte na Rede vai somar um século aqui com entrevistas para você. Entrevistando esse que também faz 50 anos de carreira no jornalismo esportivo, Fernando Gaia Solera. Solera, obrigado por falar primeiro aqui com o Esporte na Rede. Obrigado, boa noite a você. Rogério, olha, estou à sua disposição. A gente não é acostumado a ser entrevistado, né? Então, faz as perguntas aí que eu vou te responder. Não, é assim mesmo, eu falo, jornalista, a gente só gosta de perguntar, não gosta de ser perguntado. Mas, Solera, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você é um locutor que atravessou gerações e você pegou modos diferentes de narrar. Eu acho que isso é importante para quem está começando no jornalismo esportivo ou para algum estudante que queira ser locutor. Porque no começo, a bola entrava e se gritava aquele gol mais seco, né? E a torcida explodia. Aí depois se passou pro gol, aquele gol longo. Hoje até tá mais sossegado. Fala um pouquinho pra gente desses modos diferentes de narrar que você já passou. Não, é o seguinte, as coisas vão se transformando, né? Elas continuam a ser as mesmas, porém com novas maneiras, novas palavras, novas cores, novos formatos. Por exemplo, eu tive uma época, quando eu comecei como narrador de TV, né? A Bandeirantes se inaugurou, eu era o narrador. E eu recebi da direção da época, direção artística da época, a recomendação para usar um determinado bordão. O mais tudo quanto eu quisesse criar ou não criar coisa nenhuma, estava valendo. Então me disseram, você deve dizer, para marcar o nome do canal, porque naquele tempo você nem falava o nome da emissora, era o canal, né? Canal 2, 4, 6, 7, 5, 4. Então, você deve dizer, o melhor futebol do mundo no 13. Por quê? Uma verdade, futebol brasileiro, o melhor. Então, em 1967 era o melhor do mundo. E o canal 13. Então, ao acontecer o gol, eu não dizia o gol, não cantava o gol, não falava em gol. Só dizia o melhor futebol do mundo no 13. Tá? Aí passou, caiu. O hábito de chamar o canal de televisão pelo número caiu também. E eu acabei deixando a Bandeirantes, fui para a Record, fiquei na Record uns 3 e poucos anos. E aí as coisas se transformaram e eu achei que devia usar uma frase para definir o gol. Então eu escolhi uma frase que era a bola lá, entendeu? Quando acontecia o gol, eu dizia bola lá, bola lá. Quer dizer, muito bacana, bem resumidinho e tal, sucinto. E definia que bola lá, na rede, tá certo? Não precisa nem falar na rede, a bola lá. Passou também. E hoje eu voltei a fazer o grito de gol. Eu só constato o gol na primeira, quando a bola entra, gol. E aí eu tomo fôlego para dizer um gol da maneira como possa melhor entusiasmar, digamos, o torcedor daquele clube. Ou não, o adversário ficar muito chateado comigo. Agora, o truquinho que eu sempre ensinei, quer dizer, uma regra que tem que ser seguida para os meninos a quem eu ensinei, dei aula e tal, e aos colegas que vêm chegando, televisão, futebol na TV. Primeiro, você está mostrando um espetáculo e você pleiteia audiência com aquilo. Então nunca arrase com o jogo, diga assim, o jogo está horrível, o cara não joga nada, porque você está convidando alguém que está assistindo a desligar a televisão do seu canal. Ou comparar você, por exemplo, a um show, se você estivesse oferecendo, animando, apresentando um show. Então você tem a obrigação de levantar a qualidade do show. Seu programa quer audiência, o cliente que patrocina quer que muita gente assista para ouvir a sua mensagem. Então tal seria se você, um apresentador, um animador de um show musical, de repente dissesse, olha, vou trazer aqui a Terezinha de tal, mas ela não está cantando nada, viu? Ela está horrível, canta nada e tal. O que você vai conseguir com isso? Ser demitido, né? No mínimo. Assim também no futebol. Você não tem que matar o jogador porque ele perdeu um gol na cara, chutou alto, errou, furou. Não.
Você tem que contemporizar e, às vezes, por brincadeira, dizer, jogador atacante do Brasil, treina mais um pouco de chute a gol e tal. E outra coisa que é regra também, é que você assistindo o jogo, qualquer time, você se supõe, se imagina um baita de um entendido em futebol. Tô certo? Muito bem. Todo mundo que assiste acha que entende bem. É técnico. Então não adianta você falar impondo a sua opinião para quem está assistindo. Faça legendinhas apenas, entendeu? Bela furada, entendeu? Cabeçada meio fraca. Mas não diga, olha, o time tal é muito melhor que o outro. Não, não diga isso impositivamente. Porque o cara está em casa e ele torce por algum dos dois times, por acaso, e ele vai dizer assim, ó, mas esse cara não teve nada, não foi nada do que ele falou. Não é isso, ele conceituou errado. Então é bom você não ser muito impositivo. Primeiro, porque o cara está vendo. Que a bola passou raspando, ele está vendo. Que o cara chutou lá no tobogã, ele está vendo também. Que a bola saiu fora, ele está vendo também. Que o atleta escorregou, ele está vendo também. Então tem que tomar muito cuidado para você não fazer coisas como se fosse só uma transmissão, digamos, de rádio, em que o cara ouve e você tem o compromisso de passar para ele mais detalhes. Se o cara chutou, se cabeceou, se caiu, se atropelou, não é verdade? E assim. Com certeza. Agora, falar uma coisa aqui pra gente. Com tanto tempo de jornalismo esportivo, você já deve ter enfrentado na mídia fases boas e fases ruins. Muita gente reclamou, principalmente desse ano, que a mídia enfrentou uma crise grande, que tem jornal que fechou, o Estadão quase vendeu o prédio, a Bandeirantes demitiu o Mauro Betti e trouxe ele de volta, porque as contas não fechavam. O que você pode ver dessa crise? Teve alguma outra fase que foi mais áurea? Essa fase não está muito boa? O que você pode dizer disso? Olha, eu acho que o mundo é uma conjuntura. Novidade isso, né? Então, não há fenômenos que ocorram neste setor e não nos outros. Eu acho que em matéria de economia, por exemplo, que é o problema das empresas que demitem funcionários, que enxugam folhas de pagamento, a questão é genérica. No mundo de hoje, a economia está impondo certas coisas para as empresas que não eram consideradas, digamos, desperdício, exagero no passado. Por exemplo, quando eu entrei no rádio, aqui em São Paulo, havia uma rodada do Campeonato Paulista, um jogo no Pacaembu. Era transmissão, comando. O locutor, o comentarista, um repórter atrás de cada gol, no mínimo. Operador de som atrás de um gol e outro do outro lado. E mais um lá na cabine com a equipe de narrador e comentarista. Havia um segundo jogo, imagine o Corinthians jogava em Jaú. Então ia para lá um locutor, um comentarista e um técnico de som numa linha alugada pela empresa para fazer um posto de... Ficava lá informando, gol em Jaú, tá? Muito bem. Aí era um curso. E mais assim, em Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto. Digamos meia dúzia de jogos de uma rodada do campeonato, tinham em cada estádio um locutor, pelo menos, e um operador de áudio daquela empresa e daquela equipe. Hoje não dá mais. Os custos de tudo subiram. Hoje, quando muito, se um segundo ou um terceiro jogo, vai um repórter. Tá? E às vezes ele até usa o celular. Não tem nem operador de áudio trabalhando com ele. E no comando ele aciona e é acionado dentro de uma narração feita completa num jogo mais importante. Quanto a jornais, quanto a mídia impressa, essa realmente enfrenta dificuldades, imagino, porque ela tem custos que envolvem papel, certo? Bobinas e bobinas de papel que antigamente eram todos importados, hoje já nem tanto. E aquilo vai para uma oficina que é gigantesca para imprimir um jornal, um diário, uma coisa que seja. Depois disso, tem a distribuição.
São veículos e mais veículos que saem num determinado horário da madrugada, digamos, começo da madrugada, 1 hora. O jornal rodou e pegam os fardos de jornal e levam em várias direções do estado, pelo menos, sem falar em outras capitais, para entregar com o dia raiando ou até antes do dia raiar nas bancas da cidade. Quer dizer, isso tudo é um custo inacreditável, tá certo? E o que acontece? Ele tem que ter um suporte comercial grande. Então, o jornal, hoje, tem um concorrente seríssimo, que é a internet. Então, se você mora lá na Barranca do Paranapanema e você quer saber das coisas que estão acontecendo, você liga o seu laptop, ou o seu computador, ou o seu aparelho de mão, na verdade, iPad, e você procura lá e vê as notícias todas, sem custo nenhum para você, a não ser uma assinatura de internet. Não é isso? Quer dizer, essas coisas são de um mundo que se modernizou. Como? Economizando aqui e ali, aperfeiçoando métodos e tal. Não sei, vai chegar um dia, talvez que o homem, o último homem que fique desempregado, olhe e diga, e agora? Quem é que vai fazer as coisas? Os robôs estão fazendo lá, entendeu? Verdade, é tudo muito rápido. Solera, obrigado por ter falado com a gente. Queria que você mostrasse aqui, ali para o nosso Eduardo Queduc, a plaquinha. Afinal, 50 anos não é nada pouco. Obrigado por ter falado com o Esporte na Rede. Muito obrigado a você, muito obrigado mesmo. Desculpa, você queria falar comigo antes, mas eu achava importantíssimo mostrar minha placa, que é isso, né? Eu não sou automóvel, mas preciso de uma placa para mostrar. Pode ter certeza que tivemos uma aula de história do jornalismo aqui. Obrigado, Solera. Obrigadão pra você, obrigado, boa noite, viu? Valeu, esse Fernando Solera, locutor da TV Gazeta, falou aqui com a gente do Esporte na Rede. Falou bastante, mas também deu uma aula de história de jornalismo aqui. 50 anos é uma vivência muito grande de carreira. E daqui a pouco tem mais entrevista para você.